Resumindo, o que acha de pessoas autodestrutivas que procuram dominantes como instrumento para este fim? Dom Ascan. E a historinha é a seguinte, isso ele faz parte da pergunta dele. Então, a pergunta dele foi formulada da seguinte maneira: com os adventos digitais e esse BDSM moderno, eu tenho visto muitos bottoms são submissos, que procuram o BDSM e me procuram como top com uma atitude autodestrutiva. Pensamentos negativos, até com pitadas suicidas. Muitas pessoas com personalidades dark, góticos e emos, onde o pessimismo faz parte do dia a dia. E sinto que procuram o top como alguém que procura um carrasco, um algoz para infringir punições, mas não da forma cotidiana do jogo BDSM, e sim com uma bagagem de culpa, de culpa e aflições, e que procuram o castigo que nada tem a ver com a troca de poder algum. Pessoas que em sua intimidade, a sós com elas mesmas, se automutilam e se autoflagelam, depois caem em culpa, vergonha, etc. E sinto que procuram o BDSM para não se autoflagelar, e sim que achem o instrumento no top para que faça esse mecanismo e, ao mesmo tempo, isente parte da culpa e responsabilidade. Até que ponto isso é normal no BDSM? É do cotidiano e é inerente do meio, ou é uma avalanche do digital e da informação fácil que abriga esse perfil no meio? Pois vejo demais esse tipo de perfil nos últimos 2 anos. E aí eu peguei tudo isso que ele falou e exprimi em o que acha de pessoas autodestrutivas que procuram dominantes como instrumento para esse fim. Dom Ascan. Dom Ascan, espero que você goste dessa minha resumida na sua pergunta. Olha, é complexo. Essa não é fácil. Por quê? Porque a gente tem que estabelecer alguns conceitos, algumas bases para poder andar com a solução para isso. A primeira coisa importante é entender a questão da submissão. BDSM tem dominantes, pessoas que se completam dominando e pessoas que se completam se submetendo. E tem os switchers que gostam das duas coisas. Mas tanto switchers como dominantes ou submissos estão dominando ou se submetendo em algum momento. Existe a questão do sádico e do masoquista. Sadismo e masoquismo têm, hoje em dia, pelo meu ponto de vista, 2 significados. Você tem o significado do sadismo e masoquismo psicopatológico, que tem a ver com o sádico é o que gosta de machucar mesmo, ponto, e o masoquista é o que tem essa tendência para autodestruição. Então você tem este sádico e este masoquista, os sádicos e masoquistas psicopatológicos, diferentes dos sádicos e masoquistas eróticos. Definição essa que eu vi em primeiro lugar no livro, eu nem sei se ela chegou a publicar essa definição em algum outro livro dela, até porque só li um livro dela, Vilma Azevedo no seu livro SM, Sadomasoquismo Sem Medo. Ali eu vi a definição dela, dos sádicos e dos masoquistas eróticos, e eles são muito diferentes dos psicopatológicos. A partir do que ela escreve lá, eu chego à minha própria conclusão que o sádico erótico é aquele que sente prazer ao ver o masoquista sentindo prazer na sua dor e desconforto. E o masoquista erótico é o que sente o prazer que é recebido pela dor e desconforto infligida pelo sádico que vai interagir com ele. Neste tipo de definição, quase todos que estão no BDSM têm algum grau de sadismo ou masoquismo erótico. Isso não é o menor problema. Por quê? Porque você sente prazer em dar prazer. Diferente o sádico psicopatológico, que ele não interage com o masoquista, porque o sádico psicopatológico não está interessado no prazer que o masoquista está sentindo. O sádico psicopatológico está interessado apenas no seu prazer em infligir aquela dor ou aquele desconforto. Eu conheci um sádico psicopatológico e quando eu vi este indivíduo
não vou citar nomes, mas ele era um indivíduo que circulava pelo meio e ele se autodenominava sádico, e eu sei que ele era psicopatológico porque quando eu o vi interagindo com uma submissa masoquista, ele quis ir além do que ela aguentava. Ele queria pôr essa moça fora de combate, e ele foi, machucou mesmo. Ela era uma masoquista erótica, então ele passou do ponto do prazer dela para o ponto em que não foi mais prazeroso para ela. Isso eu vi acontecer e posso falar com consistência da diferença de um para o outro, pois, de certa forma, eu sou, por esta vertente, eu sou um sádico erótico. Porque eu não sinto o menor prazer em causar dor e desconforto, mas amo ver o prazer da dor e do desconforto em quem gosta disso. Então, deste ponto de vista, essa é a primeira base que tem que ser estabelecida, primeiros conceitos a serem bem fundamentados aqui para ir adiante. Não é o caso de se entrar aqui nos fatores psicológicos que vão mover cada um a fazer o que faz. Então, cada um faz o que faz por algum motivo, sempre. Nem que seja uma coisa muito estranha que está bem dentro da cabeça da pessoa. Alguns são movidos por doenças, por psicopatologias, e às vezes as suas razões são as mais esdrúxulas e descompensadas, que só valem para eles, certo? E não é o caso aqui de avaliar o porquê que cada um faz o que faz. Mas é muito interessante se definir que sempre alguém faz alguma coisa, ou faz algum movimento, ou toma alguma atitude por algum motivo. Esses motivos são específicos e particulares. Mas cada um faz o que faz porque tem uma razão para. Não vamos entrar aqui na questão da razão. Uma outra coisa muito importante de trazer aqui para formar essa resposta é um conceito que eu criei, já tem uns 10 anos, creio, entre 8 e 9 anos, que é o conceito da escravidão que liberta. Eu que criei, porque eu nunca tinha ouvido ninguém falar nisso, já busquei na internet, só eu escrevi, e eu tenho um texto sobre isso, e nem é um texto muito grande, porque ele é apenas fruto de uma observação simples. Simples do comportamento de pessoas que interagiam comigo. E se trata do seguinte: algumas pessoas, quando entregam o poder sobre si para outras pessoas, terminam tendo experiências, e aí que está a maior parte prazerosas, que jamais teriam por iniciativa própria. Eu promovi incontáveis beijos lésbicos, assim, beijos bissexuais, beijos entre mulheres, beijo na boca. Coisa que nenhuma delas, isso questionado depois em conversas, porque eu faço um mapeamento muito profundo e detalhado de cada parceira, e eu quero saber o porquê de cada coisa. Por quê? Porque no meu estilo de domínio, eu domino pelo controle, e eu preciso saber exatamente quais as cordas que eu tenho que puxar da marionete. Isso é complicado. E muitas das experiências que eu promovi eram primeiras experiências que essas pessoas jamais fariam. Até acredito que uma pessoa que se submete, ela meio que coloca seu corpo na mão da pessoa que domina, e muito do que vai acontecer daí para frente é desconhecido. Ah, mas tem os limites. Não, calma. A gente sabe que esses limites, eles são fluidos, os limiares entre o que pode e o que não pode são tênues. Por quê? Porque tem aquela coisa fácil. Não, isso eu não quero. Se você me mostrar uma agulha, eu vou desmaiar, porque eu tenho medo, então não posso brincar com a agulha. Outro, eu não posso que pingue vela, porque eu tenho uma alergia rara. Se você pingar vela em mim, a minha pele vai explodir, assim, um vulcão de inflamação, etc. Né? Não pode acender incenso, porque eu tenho alergia, não pode. E por aí afora. Existem limites claros. São os limites fáceis, limites claros. Tem também aqueles limites que até podem ser superados, tipo aracnofobia. Agora nem estou falando de BDSM, mas até você poderia pegar uma aranha e usar para aterrorizar alguém, para fazer um terror psicológico. Tem gente que não suporta nem ver, mas tem certos desses medos, medo de aranha, medo de altura, medo de lugares abertos demais, de multidão e por aí afora, são coisas tratáveis até. Você vai expondo a pessoa aquilo. Então existem certos medos, certos limites que podem ser superados ou não, mas podem.
E também existem os limites que a pessoa supõe que tem. Ah, eu não vou aguentar spanking, então eu não aguento, qualquer tapinha dói. Só que eu já vi muitas pessoas que, de princípio, diziam que spanking era o limite, e a partir de um começo muito leve, de palmadinhas, e a coisa tomando um corpo, aumentando a intensidade aos poucos, combinando o spanking com estímulo, principalmente estímulo sexual direto, a pessoa, e mais o contexto muito bem construído de dominação, eu já vi pessoas aguentarem grande quantidade de spanking. Aguentaram chumbo grosso. Eu vi gente dita não masoquista aguentando muito mais do que muitas pessoas ditas masoquistas. E já vi muitas pessoas que daí migraram para orgasmos apanhando. Ok? Apanhava e chegava ao orgasmo na surra. E tem pessoas até que chegam ao orgasmo com ameaça de apanhar. Mas isso é uma outra história. Então, é importante a questão da escravidão que liberta. Por quê? Porque combinando isso, a questão da escravidão que liberta, com essa descrição que você coloca dos darks, góticos, emos, pode ser que estas pessoas descritas que procuram o algoz para infligir punições, elas podem sim terem uma raiz psicopatológica no seu comportamento, por um lado. E pode ser o prenúncio de uma submissão ou um masoquismo erótico latente. Então a pessoa precisa ser dominada, mas ela não tem como exteriorizar isso. Inclusive, se vocês lembrarem, o caso do filme A Secretária, era uma mocinha que se autopunia, que se cortava com lâmina, se não me engano, e ela fez tratamentos com psicólogos, psiquiatras e tal, e ela foi se encontrar justamente quando quando cruzou na vida dela, um homem, um dominante, que a completava de forma oposta complementar. Ou seja, no fim, segundo aquele filme, ela não era uma pessoa doente, ela só tinha uma forma diferente de sentir o prazer. E na medida que ela encontrou alguém que poderia ter controle sobre ela, poderia comandá-la como ela precisava, e no caso dela era uma forma extrema, ela precisava ser possuída de forma completa, ser guiada de forma completa, e ela achou um parceiro predisposto a isso, o final foi feliz. Então, meu querido Dom Ascan, que fez essa pergunta muito boa, eu não vejo uma fonte, uma origem disso como problema. A questão da avalanche digital, informação, filmes, livros, fazem ondas de pessoas chegarem. Só que nessas pessoas que chegam e acham o BDSM como alternativa, tem muita gente atrás de sexo fácil, que vem buscar no BDSM. Muito pseudodom, muito homem que estudou um pouquinho, leu um pouquinho, tem uma pegadinha, quer um sexo com pegada, quer pular a cerca do casamento e vem pagar de dom pra cá. Tá cheio! Olha, eu não posso falar da minha vida particular, mas eu só posso encontrar você naquele hotel temático na terça-feira das 4 às 5h30. Por quê? Porque ele tá fazendo um escape da relação. E também não tenho nada contra isso. Eu também acho que se não tem outro jeito, eu não acredito, pessoalmente, já vivo repetindo, eu sou muito fundamentalista nessas questões de dominadores, dominantes, meninos e meninas, mais meninos que a minha classe direta. Então, para mim, eu não respeito um dominante que não domina, que cisma de ter uma mulher em casa e não a domina. Para um dominador, quer falar? Então não fala que é dominador BDSM, meu amigo. Não vem pagar de dominador se você não domina sua mulher em casa. Porque para um dominador de verdade, a mulher dele tem que ser a submissa número 1 de quantas ele quiser. Ponto. Acabou. Minha opinião. Então eu não respeito. Se alguém quiser respeitar esta coisa, que respeite. Por quê? Porque ele pode fazer isso como fetiche, baunilha apimentado. Só não vem dizer que é dom. Fala assim, olha, eu vivo isso como fetiche, brinco disso. Vamos lá, eu vou te dar tudo que um dominador te daria, mas eu não posso ser seu dono. Se você quiser ser minha amante. Agora, tem uns que enganam. Eles querem a amante e vão chamar a amante de submissa, de posse. Querer pôr uma coleira para quê? Porque, cá entre nós, uma submissa é a amante perfeita para um traste desses. Então, concluindo, eu acho, pessoalmente, que a maior parte dessas pessoas, darks, góticos, emos e tal, do pessimismo e tal, são pessoas que podem ter a sua submissão
explodindo por onde tem esse escape. A pessoa não tem uma saída, ela não conhece que existe um universo de fetiches, até pode ter, mas ela não sabe que existe um universo do universo onde a hierarquia é levada a sério, onde pessoas comprometidas com sanidade, segurança e consensualidade podem interagir, onde ela vai encontrar parceiros, que ela possa pôr o seu prazer, o seu lado submisso para fora, ou o seu lado até masoquista erótico para fora. Não que não existam os trastes, não que não existam os doentes, não que os maluquinhos, os palhacinhos, não que não exista esse bando de criaturas parasitas que tem em todo lado, até figuram na natureza. Existe um nicho. Tem na natureza, tem no Congresso, tem em todo lado parasita. Então, ele está aí. Tem um nicho, tem uma teta para mamar, vai aparecer um parasita. Agora, grande parte desses, e eu já conheci várias pessoas, que tinham essa coisa de se automutilar e era simplesmente alguma coisa talvez do inconsciente vindo para fora, de querer se manifestar, de querer se expressar como submisso, e que no BDSM terminaram se encontrando. Talvez essa busca que você coloca do dominante como a mão que vai balançar esse berço, como a mão que vai chacoalhar esse chicote, um instrumento, quer dizer, eles em vez de se autoflagelarem, vão se autoflagelar com o dominante, pode ser que seja uma entrada, pode ser que o BDSM seja uma forma de cura, não que elas sejam doentes, eu digo cura de uma forma metafórica, mas que a pessoa se encontre ali, que era ali, nesta forma de relação, que ela poderia até se encontrar, porque no mundo baunilha só resta ela se cortar, porque ela não vai ter quem tome conta, quem cuide, quem dirija, quem a controle.